Sentado? No pé. Isso, mais baixo. Muito baixo, tá bom? Eu queria baixar, porque meio que o pé sobrando. Tá bom aí ou tá? Cadê o Brinco? Fez a chamada já? Podemos? Bom dia, pessoal. Obrigado aí por terem vindo. Acho que mantendo vocês ouviram de mim desde o começo. Eu chamei essa coletiva aqui para a gente poder fazer, dentro do nosso processo de transparência, um boletim, um resumo desses 100 primeiros dias de gestão que foram completados ontem por mim e por Marco Aurélio, que chegamos aqui. Então, eu queria primeiro mostrar o que a gente tem feito e também depois trocar uma ideia com vocês, o que vocês querem também ouvir e entender mais do nosso lado aqui. Falando mais de gestão, óbvio que todo mundo vai querer falar um pouco de futebol e sabendo que tem essa distinção, né? O departamento de futebol responde sim para o CEO, mas eles tocam dia a dia dentro do orçamento que foi passado. Eu vou tentar ajudar vocês a responder a maioria das perguntas, tá bom? Então, hoje, que nem falei ontem, na verdade, que eu completo os 100 primeiros dias de gestão, empossado lá em 4/1, mas eu desde o dia 7, que foi quando, depois do último jogo, acho que foi o último jogo do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, eu já estava aqui, já tinha vindo para Floripa para começar esse processo aí de transição, né? Então, ontem, os primeiros dias, eu acho que o principal ponto que eu queria mostrar aqui, nesses primeiros 90 dias ali, já foi mais de 1,1 milhões de dívida paga, tá? Isso aqui é tudo SAF, tá bom? Então, não tem nada a ver com associação, que isso é um outro processo. É 100% do que estava dentro da SAF. Lembrando que a SAF do Figueirense é uma das primeiras, né? Então, desde 2022 que ela está operando, foi constituída em 21, mas ela opera 22, 23. E isso aqui é só de dívida que foi paga dentro desses nossos primeiros 90 dias. Então, corresponde a mais ou menos 40% ali do que eu tinha de orçamento, foi destinado para pagar dívida. Então, quando me abordam aqui na arquibancada e falam, pô, libera mais o dinheiro, o compromisso do dinheiro está aqui. Se a gente vai ser criticado ou não por causa de contratação, o que eu garanto é que a gente vai ter poder de investimento futuro, porque não vai ter nada que vai atrasar o clube conforme a gente for pagando esse legado. Tá? Além de pagar a dívida, tinha mais 2,3 aqui que estava como se fosse uma pressão nossa de imposto, né? Porque o imposto também é algo que nos diminui crédito, ele não deixa a gente conseguir ter tranquilidade de trabalho com pressão de conta, né? Então, a gente conseguiu esse parcelamento em mais de 60 vezes, esses refis já programados pelo governo, pela prefeitura. Então, a gente conseguiu aí 60 vezes para pagar, mas mesmo assim o montante é tão grande, pode fazer a conta aqui, se você não nem colocasse juros, dá pelo menos 50 mil reais por mês. E hoje, na nossa realidade, é um montante super relevante. Tá? Então, é mais um ponto positivo. E uma das principais coisas problemáticas aqui era a dívida de curto prazo. E isso estrangula, sim, o clube. Né? Então, não só não consigo pegar esse dinheiro e investir no futebol, mas não consigo fazer mudança estrutural, não consigo nem pagar a dívida direito. Foi super importante eu conseguir renegociar esse 1,5 milhão de reais. Então, vai ser pago ainda em 2024, então vai ter pressão no nosso caixa, mas também está renegociado, não tem esse desespero de pagar no mês que vem, por exemplo, que eu tinha quando a gente chegou. Uma parte importante, acho que vocês viram nos dias dos jogos, foram as melhorias aqui de bar. Então, o novo contrato com o operador do bar previa mudanças estruturais, previa investimento no bar para melhorar a relação com o torcedor. Então, ainda temos problemas, ainda tem fila, teve a nova patrocinadora que chegou também mudando um pouco a operação, então a gente tem aí esses altos e baixos, que faz parte da gestão, tá? Para a gente ir melhorando, mas hoje o bar ele já lucra para nós 50% mais do que era no passado. Só para efeito comparativo, a gente já recebeu a receita total do bar nesses 6 primeiros jogos, foi igual à receita total do ano passado inteiro de operação. Então, também acho que o torcedor está entendendo que a gente está melhorando nessa parte também, está sendo visível para eles. Super relevante a informação de que a gente passou de 4.500 sócios quando a gente chegou para 7.633 sócios na data de ontem. Apesar do nosso desempenho esportivo não ter sido dos melhores ali nas quartas de final, na verdade foi horroroso. A gente não teve a queda no número de sócios,
Isso eu acho que também está mostrando o voto de confiança, né? A gente está conseguindo trazer essa credibilidade, porque sabe que o negócio é devagar, ele é um passinho de cada vez, e o torcedor entendeu que ele foi o responsável para a gente conseguir fazer esses últimos investimentos. Então, a vinda do Camilo, por exemplo, é graças ao aumento do número de seus torcedores. Essa receita extra que a gente sempre tentou buscar, e agora ela apareceu. Então, aqui preciso fazer essa menção no aumento, acho que sim, tem muito da nossa credibilidade, Marco Aurélio, eu e toda essa nova gestão que está trazendo esperança, vamos dizer assim, mas tem que bater muita palma para o torcedor do Figueirense, que ele é espetacular. Todo o momento que a gente tem passado, a Série C mais uma vez, um problema no estadual aí, só um desvio na rota, e mesmo assim não abandona. Então preciso deixar aqui registrado meu parabéns, meu muito obrigado. Algumas outras coisas que a gente fez no dia a dia ali que tem menos, talvez relevância financeira, vamos dizer assim, mas que também é em linha para melhorar a experiência do torcedor aqui dentro, abrindo os portões sempre 2 horas antes do jogo. Vocês não têm noção da briga que está sendo no bastidor para isso aqui se acontecer, porque a gente pede isonomia, né, de tratamento e não existe por enquanto. Então a gente está brigando muito para conseguir abrir 2 horas antes. É difícil, o torcedor chega em cima da hora, ele quer ficar lá fora, mas cada vez mais ele está entendendo a necessidade de estar num ambiente controlado, está vivendo mais o clube. Então, 2 horas antes, música ao vivo em todos os setores, as tendas que a gente tem colocado para ficar abrigado da chuva também. Um ponto importante que quando eu cheguei e também foi cumprido durante o estadual inteiro é a precificação dos ingressos. Então os ingressos hoje pode continuar. Os ingressos hoje eles têm a política A, B e C. Né? Então ingressos A são os ingressos que a gente estava cobrando R$ 80, é para jogos com muita demanda, e os jogos C são os R$ 50, isso na arquibancada descoberta, para menor demanda. Isso foi colocado desde o começo, então a variação que aconteceu foi no jogo do Avaí, nas quartas de final, por causa dos horários, também entendemos que eram jogos de menor demanda, então assim foi prometido no começo, foi entregue agora. O que tem para vir aí é um projeto de reforma de camarote e de alimentação, diminuir a fila nos bares, então parar de comprar ticket antes de passar por uma fila de ticket, passar por outra fila na retirada, então a gente vai unificar isso, fazer como as grandes arenas fazem, como fora do Brasil está acostumado a fazer, e um projeto de camarote, que é criar um espaço premium para o torcedor aqui dentro. Esses são os dois aí que estão engatilhados para ainda esse ano a gente conseguir executar. Falando um pouco de CT, também tem a questão de academia, tem a questão de algumas mudanças estruturais que não tem espaço de sala para diretoria, sala de trabalho, e a gente está olhando isso para conseguir também executar dentro desse ano. Além de campo, além de irrigação, algumas coisas que o CT é espetacular, um CT muito bom, ainda mais para nível de Série C, mas ainda tem como dar essa melhorada, uma qualificada. O Shopping Dobro foi uma ação que foi muito difícil de executar. Tive muita resistência, porque diriam que a gente ia ter prejuízo, que ia sair muito mal. E no final das contas foi um grande sucesso, né? Então, só para também dar ordem de grandeza, o Chopp aqui rendia R$ 6.000 por jogo, só no primeiro jogo foi 36 mil. 6 vezes mais de receita só em um jogo, porque linkou assim, melhorar a experiência com um preço mais acessível, basicamente é o Chopp. Essa é uma parte muito importante também, falar dos patrocinadores, e tem muita coisa envolvida de retomada de credibilidade, tá? Então a MM, que é a responsável hoje pela frota aqui dentro do Figueira, é a responsável por também trazer o ônibus próprio, num esquema de aluguel, então não é um ônibus próprio, dizendo assim mesmo, não é esse termo, mas eles têm, é o nosso ônibus plotado, que vai ficar aqui 40 meses conosco, que é o contrato. Eles só vieram também por entender a credibilidade do projeto. Só trabalha com um time muito grande e botou o Figueira dentro do seu portfólio. A Dala, por causa do Shopping Dobro, entendeu o consumo aqui dentro. É um outro grande parceiro que a gente foi buscar lá do oeste do estado. Um ponto que eu acho que eu já comuniquei em outros momentos, mas para mim é um significado muito grande de acreditar na gestão, que é a Ibagi, alguém que sempre apoiou o Figueira, são alvinegros mesmo, e estavam fora um pouco aqui do dia a dia, resolveram voltar por entender que esse é o momento para voltar. Cidesk, acabei de falar com a Ingeplant também, que é outro cara que vai estar do lado. Então, devolver a eles, a esses torcedores que também são grandes empresários, a vontade de estar no dia a dia. Tá? Então,
é muito importante a gente contar com eles e acho que estamos fazendo um bom trabalho. Lembrando, faz só 100 dias, tá? Acho que às vezes a gente esquece tudo que aconteceu aí por altos e baixos que a gente viveu, mas faz só 100 dias que a gente está na gestão e veja tudo isso que já foi executado. Em primeira mão aqui podemos dar também, né? A campanha, pois é, a votação do sócio dentro do portal. A gente vai passar aqui para quem ganhou. Acho que como todo mundo já estava olhando ali das redes sociais, a opção 3 é quem ganhou. Então, vamos já mandar para plotar. A intenção é ter dentro de 25, 30 dias já ter o ônibus, correr para ter na estreia da Série C já a gente já chegar com o nosso ônibus novo. Lembrando que esse ônibus não é exclusivo do profissional, vai atender todas as categorias. Então vocês vão ver o ônibus rodando aí pela cidade. Por isso também o interesse dos patrocinadores de estar com a gente, tá? Porque vai estar, é uma divulgação da marca, um outdoor ambulante. Aqui já falamos. Camilo, a contratação aí que acho que todo mundo gostou e mostrando também como a nossa camisa ficou ali recheada. Não é a coisa mais linda do mundo colocar um monte de patrocinador, mas também mostra a credibilidade da todo mundo estar com vontade, com intenção de estar junto com a marca, né? Isso, de novo, dentro de 3 meses, apenas um estadual, acho que é bem contente, tá? Acho que é um sentimento de dever cumprido aqui do lado da gestão. Bom, falando de futebol também, não posso deixar de escapar aqui. O Marco Aurélio Cunha tem sido uma peça muito relevante para nós, também no mesmo sentido, parece até repetitivo aqui ficar falando de credibilidade, mas esse é o grande momento da gestão, é o que a gente precisa passar, essa importância, essa credibilidade de retomada. É um projeto de reestruturação, não dá para fugir disso. Não é um projeto de colocar dinheiro e subir, é um projeto de reestruturação. Vai levar esse tempo, esse ano, para a gente conseguir fazer, mas a nossa garantia é que a base está sendo bem feita. A fundação de uma casa aqui está sendo bem feita. O problema é que eu estou fazendo a fundação, nós estamos fazendo a fundação e tendo que botar o telhado ao mesmo tempo, porque não dá para parar de jogar futebol, não dá para parar de disputar uma Série C. Então, essa é a grande dificuldade. Fazer a parte de baixo, está tendo que terminar a parte de cima, é trocar a roda do carro com o carro andando. Então, o Marco Aurélio está sendo muito importante e também passa a gente também está conseguindo ver isso, enxergar isso de outra forma, que é, por exemplo, a presença do Wilson, que decidiu encerrar a carreira, apesar da gente ter pedido para ele continuar um pouquinho mais ali, que a gente achava que era uma peça importante, relevante de vestiário. Ele falou, eu posso ajudar no vestiário, posso ajudar também de uma outra forma, estando ali do dia a dia da gestão, para que aprenda com o Marco Aurélio, esteja vivenciando como é esse lado daqui, né, esse lado de cá. Então, muito contente também com essa parte com o Wilson, com o Marco Aurélio, também. Vamos lá, falando um pouquinho de futebol aqui. Óbvio que a gente tem altos e baixos. Então a gente começou a temporada meio mal com o Operário, com o Criciúma, mas é nítida a melhora da equipe, graças à sua comissão técnica, graças ao perfil de time que a gente fez. De novo, desde a nossa primeira coletiva, a gente não prometia estrela, não prometia um time, melhor time do Campeonato Catarinense, mas era um time com entrega. E acredito, sim, que nós fizemos isso. Apesar dos tropeços, nós tivemos fases de 6 jogos sem perder, vitória contra a Chapecoense lá, momentos muito bons que acabam aí do jeito que foi, a forma que foi, às vezes ela acaba escondendo o grande campeonato que nós fizemos. Não é o que a gente gostaria de ir mais longe, sem dúvida nenhuma. A forma foi péssima, de novo, como eu falei, mas acredito sim que a gente cumpriu um papel que é de mostrar que temos um time competitivo e temos uma comissão técnica muito qualificada. Tem mais gente por aí, então a gente está fazendo trocas, né, como vocês já viram em alguns momentos, tem jogadores novos para chegar, mas a gente acredita assim que a gente está num bom caminho. De novo, é um processo. Isso aqui é feito de altos e baixos. Né? Como eu tendo a mostrar para o pessoal aqui quando eles vão na minha sala, o crescimento ele é uma reta de tendência, né? Mas ele na verdade é uma média, porque você é feito de altos e baixos dentro dessa média, mas o pico da próxima vez é sempre maior que o pico anterior. Então, o vale desse aqui está sempre mais alto do que o vale anterior. E é assim que a gente tem que fazer, até que o vale seja um vale de uma coisa pequena, e não seja uma eliminação, por exemplo. Então, acredito sim que esteja no caminho certo. Reforçando o último ponto aqui, que todos os pagamentos e salários estão em dia,
como também era algo que já tinha falado que seria, e não vamos deixar de jeito nenhum que isso não aconteça. Então, muito contente por essa parte. De novo, tentar fazer outro pedido aqui para chegar nos 10 mil sócios, que era a nossa meta desde o começo, porque isso também significa mais investimento no futebol. Com as contas equilibradas, lembrando, pagamento de dívidas sendo responsável por 45% do orçamento, toda a receita extra a gente consegue dedicar ao futebol. Então, bater de novo nessa tecla. Fico até meio envergonhado de ficar batendo nessa tecla pós-estadual, mas preciso realmente bater palma para a torcida, porque não tem nos derrubado, não tem, óbvio, reclamado. Quando me encontro também pede para liberar mais dinheiro, mas acho que a gente está no caminho certo, e se a gente conseguir essa marca, pode ter certeza absoluta que a gente consegue mais investimento para o futebol. Tá? Acho que essa é a linha da transparência que a gente queria passar para vocês. Quero, de novo, quando a gente tiver mais 100 dias e pensar em próximo momento aqui, trazer novas atualizações. Espero que seja um momento mais animado, né? Que a gente possa comemorar também, não só dar explicações. E acho que essa é a apresentação. Se vocês tiverem perguntas agora, fiquem à vontade. Gente, tudo bom? Da Band. Bom, tu falou que os torcedores te perguntam muito sobre novos investimentos no futebol, no futebol, mas é o que o torcedor quer saber. Sim. Depois desse campeonato catarinense, pensar na forma como o Figueirense perdeu, vocês estão satisfeitos com o que o Figueirense apresentou e o torcedor quer saber, vão ter mais investimentos no futebol? Você falou que vem de jogadores novos. Vai. Eu falo que é a forma porque, sim, a gente está satisfeito com o orçamento que a gente tem disponível, né? Se você for pegar para olhar, e eu conversei com outros times a respeito de orçamento, tamanho de folha, eu fiquei até assustado com o que está sendo praticado aí nos outros times. Então, dentro do que a gente tinha disponível, eu fiquei muito contente, assim. Fizemos até um 3-1 fora de casa, então isso talvez foi o problema da gente ter entrado de salto alto, talvez, eu não sei achar a resposta para você, porque foi uma surpresa tão grande que aconteceu aqui. Até cheguei a comentar que foi uma das piores derrotas que eu já senti na minha carreira, porque foi pela forma. Então, aconteceu e agora o papel dos gestores é identificar erro, corrigi-los. Errar, a gente vai errar. Isso não pode ter certeza absoluta. E é normal, eu até falo para todo mundo aqui dentro. A gente não pode ter medo de tomar as atitudes por erro. Se errar, acontece. Acontece, a gente corrige e segue. Que bom. Eu sou sempre esse cara, tá? Vocês vão sempre ver o lado positivo. Que bom que foi agora. Porque o que eu perdi aqui? O que o Figueirense perdeu? Uma chance de disputar uma Copa do Brasil, vamos dizer assim. Ainda tenho essa chance com a Copa Santa Catarina. Eu não perdi muita coisa, né? Óbvio, ganhar título, claro, mas ainda tenho a chance de disputar a Copa do Brasil. Então, que bom que eu cometi erros agora, que eu consigo não cometê-los de novo numa Série C. Então, se chegar depois, a gente vai classificar, vai chegar na hora de jogar os últimos 6 jogos ali, não posso ter jogar de salto alto, não posso deixar esse nervosismo incomodar, trazer gente mais experiente, talvez seja ali um pontinho, que são as próximas contratações que a gente está trazendo. Então, acho que foi positivo, né? Se eu puder olhar e tirar alguma coisa positiva, é que aconteceu agora. Então, a gente corrige para que não aconteça no grande momento que é o nosso 6. Quebrou de pagar. O de Henrique, Roberto Castro, com o esporte. Estava falando agora a questão dos jogadores experientes. Durante a semana, no jogo da volta, foi levantado muito também. Porque eles não era uma equipe muito experiente. A gente vê isso no médico presentes hoje. Se a gente for analisar o Figueirense no Campeonato Catarinense, sempre quando ele se debateu com grandes públicos, o time não demonstrou resultados dentro de campo. Foram resultados negativos. Eu queria te fazer a pergunta em cima disso. Tu acredita que essa falta de experiência é um ponto negativo hoje do Figueira? E se vocês pretendem fazer esse ajuste ao longo da temporada? Eu não diria ponto negativo, porque a gente tem que fazer escolha. Eu falo aqui internamente, é o cobertor curto, o famoso cobertor curto. Para eu tentar cobrir o pescoço, eu vou ter que descobrir o pé. Então a gente tem que escolher onde a gente vai apostar.
tentar fazer de um jeito aqui que a gente tenha menos problema ou menos lado negativo nas apostas que a gente faz. A idade, ela é importante, assim, quanto menos a idade a gente faz, a gente está fazendo meio que está falando que quanto menos idade, mais barato pode ser o jogador. É o que a gente está assumindo, né? Então, por quê? Porque essa não experiência dele acaba tendo alguns reflexos. Um dos reflexos pode ser, pô, estar, não é grande público, eu diria, mas talvez momentos de maior pressão. Então, uma estreia de campeonato foi um momento ruim para nós. O clássico, as quartas de final, que era o momento que precisava decidir. Então, não é muito, acho que, relacionado ao público, e sim ao momento que a gente estava vivendo. E não é só a experiência. Né? Tem jogador também de 30 anos que sofre nesses momentos. Então, também a gente saber trabalhar a cabeça dessas pessoas no dia a dia, sabe? São também ações que a gente está tomando. Não é só aumentar a idade que vai dizer que a gente vai ter esses problemas solucionados, sabe? Então, na nossa, o que a gente tem identificado é tentar balancear de uma forma mais coesa, para que a gente não sofra nesses momentos. No momento que você fala, ó, é agora ou nunca, é a tomada de decisão aqui, e a gente ficar com medo. Eu não sei se essa é a causa, sabe? Essa é a grande dificuldade. A forma como foi, a gente não fica sabendo se. Não dá para identificar. É esse o motivo de ter perdido. A gente tem que ir fazendo suposições e tentar corrigir, né, para que isso não aconteça mais. Esse é o nosso grande objetivo. Quando a gente passar por momentos iguais a esse na Série C, não aconteça o que aconteceu. Agora o Figueirense vai ficar cerca de um mês aí sem jogar, mas a meta segue, né? 10 mil sócios. Quais serão, se vão ter ativações, né, com o torcedor, para ele voltar o engajamento que teve nos 100 primeiros dias aí da alguma coisa que o torcedor pede, alguma ação fora também, para chegar na Série C estreando, pelo menos aquele 8 mil, né, que o Marco Aurélio comentava lá no início da gestão. A gente precisa, sim, de ativações. Então, essa primeira semana foi uma semana de aceitar o golpe. Isso também faz parte, tá? Se a gente toma um golpe desse e ninguém sofre, aí também tem coisa errada. Você tem que ir para casa, entender o que aconteceu, aceitar uma semana de tranquilidade, e agora a gente começa. Então, precisa sim de novas ativações para trazer o torcedor aqui para dentro. A gente vai, de fato, fazer coisas aí programadas. Tem também esse jogo Wilson Fernandes, né? Não confundir com o jogo do Ronaldinho aí, mas é uma despedida de Wilson Fernandes, fazer algo maior. A gente está acertando qual o momento. Então o Wilson falou, pô, deixa eu me preparar um pouco para não fazer feio. Então a gente gostaria de fazer por agora. Estamos entendendo o momento, mas tem ativação sim, e a gente quer cada vez mais trazer o torcedor aqui para perto. Eu acredito que esses momentos de transparência também ajudem que o torcedor entenda o nosso momento e já ficou tão do lado tanto tempo, né? Nos dá mais esse voto de confiança. Eu sei que é o que o pessoal me fala, pô, todo mundo passa aí e fala isso. Mas eu acredito que a gente esteja mostrando, acho que um trabalho diferente. A gente vale a pena esse nosso voto de confiança. E faz o único pagamento de quanto o Figueirense precisa pagar suas dívidas? Está saudável? Qual a previsão que o Figueirense está sendo saudável? Essa é uma grande pergunta. Bem boa, inclusive. A gente tem que deixar claro a distinção de associação, né? Porque o Figueirense Associação foi algo que construiu muita dívida. Então, nesse braço aqui tem volta de 170 milhões de reais de dívida. E a SAF foi em 2 anos de operação deficitária. Então, também tem bastante dívida aqui. Não desse tamanho de montante. Isso aqui está sendo resolvido com recuperação judicial e das formas que a associação está encontrando. Mas na SAF hoje ainda tem por volta de uns 25, 28 milhões de reais de dívida. E aí isso é bem complicado porque eles nos tiram nosso poder de crédito. Não é ruim ter dívida. Sabe? Se você pega um time com receita que a gente vai entregar, contando os aportes, a gente deve ter 14 milhões, 15 milhões de reais de receita esse ano. Você pega 28 milhões, ele não deveria assustar tanto. Mas é o problema de como essa dívida está estruturada. Eles não tiram poder de crédito. Eu não consigo ir hoje no mercado e falar, bom, quero reformar o CT. Quero investir 5 milhões de reais no CT. Vou
tomar uma linha de crédito imobiliário ali para poder reformar, fazer BNDES, eu não consigo hoje, porque a SAF está meio que contaminada com essa dívida anterior, entendeu? Eu preciso de própria geração de caixa para ir quitando essas dívidas, para ir ganhando poder de crédito. Essa acho que é a grande sacada do clube hoje. E está me comprometendo 40, 45% do orçamento. E vai ser assim esse ano. Quando a gente conseguir converter a última perna da clave, né, quando isso acontecer, aí nos dá um fôlego. Não é 100%, mas nos dá um fôlego. Eu consegui pagar bastante dívida à vista, que aí eu ganho em deságio, tem outros benefícios de pagar a dívida de uma vez só. Mas hoje, por enquanto, ela ainda me compromete o fôlego financeiro. E aí acaba me tirando investimento de futebol. Não sei se eu consegui te responder, né? Porque não tem um prazo assim de... Pô, se a gente conseguir trazer e os credores entenderem que pô, é uma boa ideia receber à vista, talvez quando a gente converter a clave, a gente consiga quitar quase tudo. A clave início de jornada aqui, aportes tem aumentado, O aporte inicial já foi feito, né? Lembrando que eram 3 tranches, as 2 primeiras correspondendo a 9 milhões de reais, isso já foi. Então agora está faltando o próximo passo, que é nas condições já previstas no investimento. Mas vai ser só no segundo semestre, né? E é interessante, porque o meu contato com a Clave ele é diário, né? E eles estão animados, porque, de novo, eles têm muito menos contato com o futebol, não são do futebol. Então, os resultados de em campo, eles, sim, também sofrem, também, mas eles não estão acostumados com isso. Então, o que mais interessa é o que está sendo feito fora de campo, porque não é um projeto de curto prazo para eles. Não é algo que, pô, se não subir em setembro, acabou. Não é. Como a gente falou desde o começo, tinha 2 anos de investimento para poder subir, 24, 25, talvez até 26, que é algo que a gente nem está pensando, porque, pelo amor de Deus, né, ninguém aguenta mais a Série C. Mas é longo prazo, entendeu? Então não vai ter nenhum problema o campo aqui por aí, que vai impactar o apetite da classe, porque eles nem de futebol são. Eles estão olhando o negócio Figueirense, que a marca é muito boa. É uma marca realmente, comento com todo mundo, todo lugar que eu vou. Recebi muito mais mensagem, muito mais até encheção de saco aqui do que no Cruzeiro, né? Com a proporção, a diferença de proporção de tamanho de torcida. Então, a Clave olha o tamanho da marca Figueirense. Então, não vai ser um resultado ruim ou esses vales que acontecem que vai tirar a empolgação dele. Bom dia, Yuri do Bancada do Enem. Eu queria perguntar aí, você fala sobre melhorias estruturais no Capelli, no Vales e no CFT. Existem informações maiores do torcedor esperar sobre essas melhorias? São grandes, pequenas? São só as questões de várias ali que incomodam o torcedor, principalmente no jogo do jogo? Tem alguma informação? O VAR vai ser corrigido, principalmente a questão de fila. Esse acho que é o grande ponto ali para eu conseguir tirar. Mas já está sendo corrigido, não sei se vocês já viram umas TVs, assim, está melhorando o aspecto, também vai mudar, tirar o pagamento fora para ser o pagamento único, então você vai pegar uma fila só para fazer tudo. Esse é o grande ponto aqui, com o investimento no camarote também, né? Que é o que a gente quer trazer uma área meio premium, lounge, assim, para o torcedor que gostaria de assistir com mais conforto. Mas no CFT, a intenção é a reforma dos campos, melhorar a academia e fisioterapia e expandir um pouco, porque hoje ele é um prédio único, né? Ele está ficando apertado para toda a estrutura que precisa. Então a intenção é dobrar ali o tamanho dele, né? Qual que é o meu grande problema aí? Não tem como ter treino. Obra, barulho, sujeira, enfim, não consigo tocar uma obra, você vai pagando a obra pelo tempo. Né? Então, isso eu trabalhando um período só, trabalhando 2 horas por dia, eu ia levar 6 meses para fazer. E aí ia ficar uma obra impagável. Então eu tenho que esperar pelo menos até novembro ali para eu conseguir executar. A gente está tentando entender, e o pessoal que está dos equipamentos de academia que a gente está comprando agora, físico, como é que a gente consegue ir alocando ali, aumentando, expandindo, sem ter que parar a operação, ou que tenha o menor impacto possível na operação. Tá? Então, esse é o detalhe de reformas no CFT, esse é o problema. Preciso de um tempo sem uso, né, que hoje está impossível. Então, provavelmente em novembro
para o ano que vem, que vocês vão conseguir enxergar a melhoria de fato. Assim. E ainda falando sobre essas melhorias do CFT, não sei se seria necessariamente não é um CFT, mas uma grande reclamação assim, que a gente recebe ou o pessoal assim, mais das categorias de base do Figueirense é a questão da falta de alojamento na mesma da criação de um hotel. Eu queria saber, vocês têm um plano para isso? Não falar em data, mas talvez um norteador assim para a torcida, como ano que vem, até assim, uma indenização para a gente saber mais ou menos até para a questão de informar o torcedor. Tem. O hotel está previsto numa expansão ali para fazer tudo interno, né? A concentração, a cozinha, enfim, tudo isso lá dentro. Hoje são terceiros, né? Mas a intenção é fazer lá, só que isso envolve um investimento maior, né? Você levantar um prédio hoje, então, dobrar aquele prédio que a gente tem hoje lá do CFT, envolve um investimento menor. Basicamente já está tudo construído, né? Aumentar a parede, assim, a gente consegue dar uma relocada dentro do projeto. Agora, fazer uma estrutura de hotel nova, isso é mais custoso. Também está no meu radar, tá? Eu gostaria de fazer em novembro. A hora que eu tiver esse período parado ali, se eu tiver investimento, eu queria fazer em novembro. Vai depender de Série B, vai depender de um monte de outras coisas, né? Se a gente tiver uma Série B, uma garantia de receita desse tamanho, pro ano que vem, me facilita muito, porque eu consigo comprometer agora, sabendo que em 2025 eu vou ter uma receita maior. Se eu não tiver, aí dificulta. Vai depender se eu pago dívida bem ou não para tomar crédito. Vai ser a contrapartida. Mas eu quero muito fazer, até por isso é um salto na qualidade de treino, de sono muito grande. É uma estrutura que a gente passa de ser um clube de Série B para clube de Série A, se a gente tiver isso, sabe? Então, está muito no meu radar, é uma coisa que eu valorizo muito, preciso fazer. Infelizmente, o prazo vai depender de muita coisa. Tem muita variável que consegue interferir nesse prazo. Nico, a gente recebe bastante torcedor perguntando sobre novos investimentos, e sobre outras formas de receita, né, além do sócio e do patrocínio. Perguntam bastante sobre o entrave que tem no domínio da pracinha, do ginásio, que tem na pracinha. Eu queria que comentasse como está a atualização e se pretende fazer alguma coisa com esse domínio que faz parte do Quem está tocando isso é a associação. Então, acho que o Tadeu vai ter mais resposta aí, mas um dos dinheiros, vamos dizer assim, que a gente, para o que a gente destinou no começo, foi para pagar o terreno do ginásio. Então, tinha uma necessidade de pagamento de 1 milhão e alguma coisa, e a gente usou para pagar, para que a associação pudesse realmente tomar posse do ginásio. Envolve mais coisa do que simplesmente tomar posse, né? Envolve demolição, enfim, não sei te precisar. Então, o Tadeu que está à frente disso, mas é algo que também no curto prazo ele deve vir para dentro da associação. Penso que isso pode não apostar bem com um pouco de antes, claro, né? O mercado da aposta hoje está vendo na forma qual novas empresas. O contrato ainda é vantajoso. Vocês vão bem de perguntas, vocês estão indo no ponto correto. A leitura está ótima. O contrato é bom, tá? O problema do contrato é que ele foi antecipado. Esse é o meu grande problema. Então eu tenho, se eu tirar, eu tenho uma multa e eu tenho pouco dinheiro no dia a dia do contrato. Não posso falar que eles foi mal negociado, não, porque é bem relevante o valor, mas aquele foi antecipado. Então, para nossa gestão é ruim. Então, você até sai no mercado e procura, tem uma multa. Se a gente conseguir achar até bet mesmo, que está com bastante apetite, é um caminho para a gente poder trocar. Agora, não falo que é um contrato ruim, não. O ruim do contrato é ter sido antecipado. Isso não é uma crítica a nenhuma gestão, tá? É só porque você faz o que você consegue dentro da sua própria gestão. É o que conseguia naquela hora. Hoje, para mim, isso interferiu muito. Que é um contrato grande, eu recebo muito pouquinho. Não, eles são bons parceiros, entendeu? Não é arrancá-los e vamos lá porque quero mais dinheiro. Eles são bons parceiros. Mesmo liderança, tá? Que é um cara que acho que é o patrocínio mais longo, que tem 13 anos. Então é um cara que eu fiz questão de ir lá para conversar, porque né, a gente não pode simplesmente virar as costas. Não é porque as gestões anteriores anteciparam que eu vou ter que, então eu vou chutar, vai embora que eu quero mais dinheiro. Não é assim que funciona. Tem que dar oportunidade eles virem de novo. Tem que enxergar, né? Eu não posso ser
eu tenho que entender o que eu consigo mostrar hoje. A visibilidade catarinense Série C é pouca. Tem que entregar em outros lugares. É o que eu acho que eu estou entregando, é o que os outros parceiros estão enxergando que eu estou entregando. O Onis, por exemplo, é algo bem interessante para todos eles. A gente tem bastante ofertas, eu quero estar com bons parceiros do meu lado. Acho que essa é a grande, é o X da questão. Muito mais do que um patrocinador, eu quero ter um bom parceiro do meu lado. O cara tem que entender para onde a gente está caminhando, sabe? A Ingeplant, por exemplo, é alguém que apoia tudo que a gente faz porque ela está entendendo para onde está caminhando. Não é só o dinheiro que eles nos dão para mas a quantidade de projetos que eles têm feito aqui dentro. Esse é o nicho de cara que eu quero agora. Falando sobre prazo, longo prazo, isso recai sobre a recuperação judicial. Uma informação nova. Quem está tocando também é a associação, mas a recuperação judicial está no processo. O processo de recuperação judicial ele é meio lento, você tem prazos para cumprir. Né? Então, a recuperação judicial foi deferida, aí, se eu não me engano, você tem 90 dias para apresentar o plano. Então, tem que correr os 90 dias. Tem como a gente antecipar, ou tem que esperar os 90 dias, sabe? Então, está dentro desse, acho que, se não me engano, faltam 55 dias, de onde, né? Por aí. Está dentro desse prazo. Até lá a gente não vai conseguir fazer muita novidade, não. E uma situação que a gente tem na rua bastante, problema é a questão da clave, se eles estão vivendo o dia a dia figueirense. Tu ali como senhor da SAF figueirense, você explicasse para o torcedor que às vezes não tem tanto contato contigo, até mesmo com o dia a dia do clube, simplificasse, tipo, que eles estão sim afim do Figueirense, querem fazer esse projeto acontecer, e de que estão vivendo o dia a dia do Figueirense ao lado, através de ti. Eu como contratado, como CEO, eu tô vivendo o dia a dia. Eu moro aqui dentro, para falar a verdade pra você. Raramente vou para minha casa, quase. Mas e eu falo diariamente com eles. Então tenho call todo dia. O Médicis mesmo já veio em 2 jogos. Assim, eu nunca tinha visto ele fazer nada parecido. Ele já veio em 2 jogos no estadual. Então de 6 jogos em casa ele veio em 2. Sabe? E foi um fora também. Foi no jogo de Barra no primeiro. Então, no jogo, assim, isso mostra todo o ânimo que eles estão tendo, sabe? Isso é muito bom, muito bom. Se for pensar mesmo, o dinheiro está lá, é muito mais do que só dinheiro. Você tem que vivenciar, você tem que entender as particularidades de cada lugar para você conseguir melhorar. Você fala, pô, talvez não seja só isso, a gente pode caminhar para outro lugar. E ele participa disso. Confia muito em mim, espero. Acho que ele está confiando bastante em mim, mas ele também vive isso. Não só ele, o Naufal, que é também o braço direito ali, também já veio algumas vezes para cá. Então, não é um ativo que eles estão simplesmente puseram dinheiro e esquece. Feito? Finalizando, perguntar sobre o contrato com a Volt. Tá? Fecha agora em 2024. Eu acho que é 25. Mas ainda nem conversamos a respeito disso. Outra coisa também bem surpreendentemente positiva é a loja. Vende muito bem. Assim, o produto da Volt é bom. Tenho algumas briguinhas com eles em relação a prazo de entrega e essas coisas, mas eu acho que isso é normal da indústria, tá? Quando era Adidas comigo lá também no Cruzeiro, era a mesma coisa. Então são as dificuldades de atender. Mas ele tem bons produtos e a relação é boa. Só que é algo que eu ainda não olhei, porque ainda está mais distante. Maravilha? Saideira. Bons valores, alguns jogadores que estão indicado, Alisson, alguns jogadores têm possibilidade de indicado nesse caminho de eu quero saber também sobre reforços. Vou contar especificamente que é goleiro. Está olhando o mercado para isso. A gente está olhando todas as posições. Não tem nenhuma posição que não esteja olhando, não. E vai ter coisinhas aí essa semana que vem. Pode ficar tranquilo. Tá, mas é manter o balanço, sabe? Pode também montar um elenco com 45 peças. Tem que saber muito bem quem vai sair para poder trazer também a peça exata, sabe? Onde a gente faltou, onde poderia qualificar um pouco mais, onde sobrou.
Pô, aqui foi uma sobra, vamos tirar um pouquinho desse aqui, correr um pouquinho mais de risco, poder botar ali, sabe? Então, pode ficar, não falo tranquilo, né, porque acho que ninguém fica tranquilo nesses momentos, mas que a gente está qualificando sim, e depois talvez mais perto da Série C o Marco Aurélio vem e faz um apanhado geral aí para vocês, a respeito só disso. Perfeito? Então não tem mais saída. Deixa eu chegar no campeonato. É uma leitura que se faz. Pode falar que também não. Foi o que você falou. Eu estou aberto. Pode acontecer de tudo. Feito? Obrigado.